Você sabia que uma simples mordida de macaco em 1920 pode ter desencadeado uma cadeia de eventos que mudou os rumos de uma nação? Embarque nessa jornada pelo tempo, onde os ecos do passado se misturam com histórias curiosas e pouco contadas, revelando figuras esquecidas e eventos bizarros que moldaram o nosso mundo de formas inimagináveis. Nos primórdios da história, quando as lendas e a realidade se entrelaçavam de forma misteriosa, a humanidade já se definhava em conflitos e transformações. Imagine um tempo em que o conhecimento e a fé colidiam, onde o brilho da razão se confrontava com as trevas da superstição. É nesse cenário que encontramos Hipátia de Alexandria, uma das primeiras mulheres a ser reconhecida por sua genialidade na matemática e na filosofia. Vivendo no século IV, ela se destacou como símbolo do poder do pensamento e do saber, mas acabou se tornando vítima de um conflito brutal entre ciência e religião. Sua trágica morte, perpetrada por uma multidão enfurecida, ecoa até hoje como um lamento pelo destino daqueles que ousaram iluminar os cantos mais obscuros da ignorância. Enquanto os séculos avançavam, a história reservava surpresas que iam muito além do que os manuais escolares contam. No coração dos Jardins de Versalhes, em 1901, duas acadêmicas se depararam com um enigma que desafiava as leis do tempo. Durante o que ficou conhecido como o incidente Moberly-Jourdain, elas relataram um lapso temporal em que figuras do século XVIII, incluindo a enigmática Maria Antonieta, emergiam como sombras do passado. Esse fenômeno, que desafia explicações racionais, continua a intrigar historiadores e entusiastas do paranormal, convidando-nos a refletir sobre os limites entre o real e o imaginário. Retornando à Grécia Antiga, encontramos Fídias, o mestre escultor cuja arte transcendeu o mero alcance da beleza visual e transformou templos em verdadeiras obras de devoção. Suas esculturas, como a imponente Zeus de Olímpia e a formidável Atena Partenos, não só embelezaram os recantos sagrados, mas também contribuíram decisivamente para a identidade cultural de seu tempo. A genialidade de Fídias ecoa na história, lembrando-nos de que a arte possui o poder de eternizar ideias e valores, inspirando gerações de artistas e pensadores ao longo dos séculos. Mas a transformação da sociedade não se restringe ao campo das artes e da filosofia. A Revolução Agrícola, ocorrida entre 11.000 a.C. e 4.000 a.C., foi um marco fundamental na trajetória humana. Esse período marcou a transição de comunidades nômades para a sedentarização, possibilitando o surgimento dos primeiros assentamentos e o desenvolvimento de uma economia baseada na agricultura. Essa revolução silenciosa alterou de forma irreversível as estruturas sociais e econômicas, lançando as bases para o surgimento das civilizações e transformando o destino da humanidade. Cada grão semeado na terra contava uma história de inovação, adaptação e esperança de um futuro mais sustentável. No entanto, nem todas as mudanças históricas foram pacíficas ou iluminadas pela razão. A peste negra, ocorrida no século XIV, foi um dos eventos mais devastadores da história europeia. Em poucos anos, a doença espalhou seu manto sombrio sobre a população, levando à perda de um terço dos habitantes do continente. Esse flagelo deixou marcas profundas na estrutura social, econômica e cultural da época, impulsionando transformações que alteraram para sempre o equilíbrio de poder e desafiaram a fé e a moral da sociedade medieval. A dor e o sofrimento daquela época servem como um lembrete poderoso de como a imprevisibilidade da natureza pode redefinir o curso da história. Entre as batalhas que marcaram as páginas dos anais da história, a Batalha de Zenta se destaca como um dos conflitos decisivos que redesenharam o mapa político da Europa. Em 1697, a monarquia de Habsburgo enfrentou o Império Otomano em um confronto que, apesar de seu caráter sangrento, simbolizou a luta pela supremacia e a busca pelo controle dos destinos de nações e povos. A vitória decisiva dos Habsburgos não apenas alterou o equilíbrio de poder,
mas também demonstrou que a determinação e a estratégia podem superar mesmo os desafios mais formidáveis. Cada soldado, cada comandante, contribuiu para um desfecho que ecoaria pelos corredores das instituições europeias por séculos. Ainda que muitos acontecimentos da história sejam amplamente conhecidos, há eventos menos divulgados que carregam em si mistérios e reviravoltas dignas de um romance. Um desses episódios é a estranha coincidência envolvendo a morte do rei Alexandre Cranbrough da Grécia, supostamente causada pela mordida de um macaco. Imagine a ironia e o absurdo dessa narrativa. Um incidente aparentemente trivial que se transformou em um catalisador para uma série de eventos que levaram a conflitos e perdas territoriais para a própria Grécia. Tais relatos ressaltam que até os menores detalhes podem ter repercussões duradouras, influenciando destinos e reescrevendo a história de forma surpreendente. Ao ponderarmos sobre esses eventos, notamos um denominador comum: a intrincada inter-relação entre o individual e o coletivo, o simples e o grandioso. Cada figura esquecida, cada acontecimento bizarro carrega consigo uma centelha que, quando observada de perto, revela as complexidades e as ironias de uma época em que o destino parecia ser decidido por forças além do controle humano. A vida de Hipátia, por exemplo, não é apenas a história de uma mulher que buscava o conhecimento, mas também um símbolo da eterna batalha entre o progresso e a intolerância. A tragédia que lhe foi infligida ecoa como um alerta para os perigos que surgem quando o medo do diferente se torna mais forte do que o desejo de entender e evoluir. Da mesma forma, a experiência sobrenatural vivida pelas acadêmicas no Petit Trianon ultrapassa a barreira do ordinário, nos convidando a refletir sobre os limites do tempo e da percepção humana. Esses momentos de lapso temporal, onde o passado palpita com vida, desafiam nossa compreensão do presente e nos incitam a imaginar realidades alternativas, onde a história pode ser mais fluida e enigmática do que parece. A memória coletiva, nesse caso, é habitada por espectros e lembranças que se recusam a ser completamente apagadas, mantendo viva a chama do mistério e da curiosidade. A grandiosidade das obras de Fídias e a monumentalidade dos monumentos da Grécia Antiga nos recordam que a criatividade humana pode transcender os limites do tempo. Cada escultura, cada traço de mármore é um testemunho da capacidade humana de transformar o ordinário em sublime, de dar forma a ideais que resistem ao desgaste do tempo. A beleza de suas criações não se restringe à estética. Ela representa também uma declaração de valores, de fé na arte e no potencial transformador da cultura. Assim como as obras de Fídias, as histórias que exploramos hoje encontram seu valor na capacidade de nos inspirar e provocar questionamentos sobre o que realmente significa ser humano. A Revolução Agrícola, embora muitas vezes ocultada pela grandiosidade de eventos bélicos e conquistas políticas, foi o verdadeiro berço da civilização. Ao permitir que a humanidade se fixasse em um lugar e cultivasse a terra, esse processo não só garantiu a sobrevivência física, mas também possibilitou o florescimento das culturas, das religiões e das sociedades complexas. Cada povo, cada aldeia, acendeu a tocha do progresso a partir do simples ato de plantar, demonstrando que a evolução pode surgir até mesmo nas tarefas mais corriqueiras da vida diária. Essa transformação silenciosa é um testemunho da resiliência e da capacidade de adaptação que definem a trajetória humana. Por outro lado, a crueza da peste negra expôs as fragilidades de uma sociedade que, apesar de seus avanços, ainda era vulnerável diante das forças implacáveis da natureza. O pestilento avanço da doença não só dizimou populações inteiras, mas também forçou uma reavaliação dos modelos sociais, econômicos e religiosos. O impacto desse evento grotesco ressoa através dos séculos, lembrando-nos de que a história é feita não só de conquistas e glórias, mas também de momentos de profunda tragédia e renascimento. As cicatrizes deixadas pela peste negra servem como um alerta perpétuo de que, mesmo na escuridão, a humanidade pode encontrar caminhos para a regeneração
e a reestruturação social. A Batalha de Zenta ilustra com clareza como os eventos militares podem ter dimensões simbólicas que ultrapassam o mero confronto de armas. Em meio ao estrépito dos tambores de guerra e ao clangor das espadas, essa batalha deixou uma marca indelével na história europeia, demonstrando que a coragem e a determinação de poucos podem redesenhar os limites do poder. A vitória dos Habsburgos, embora celebrada nos anais das vitórias militares, carrega em si lições sobre a importância da liderança, da estratégia e, sobretudo, da resiliência diante das adversidades. É uma narrativa que nos faz refletir sobre como cada conflito, por mais violento que seja, encerra em seu âmago uma oportunidade de mudança e transformação. Ao entrelaçar essas histórias, percebemos que o que realmente une passado e presente é a capacidade humana de maravilhar-se diante do desconhecido. Cada episódio relatado aqui fornece uma peça de um quebra-cabeça que, ao ser montado, revela a surpreendente complexidade da existência humana. De Hipátia a Fídias, da Revolução Agrícola à Peste Negra, de Zenta ao enigmático incidente da mordida de macaco, vemos que o curso da história é tão imprevisível quanto fascinante. Os pequenos detalhes, muitas vezes negligenciados, podem ter um poder transformador que ecoa através dos tempos, moldando a maneira como entendemos a nossa própria existência. Essa interconexão dos eventos nos ensina a importância de olhar para o passado com um olhar renovado, sempre em busca de nuances e significados ocultos. É na mistura de luz e sombra que reside a verdadeira essência da história, uma tapeçaria intricada de eventos que desafiam a linearidade e convidam à reflexão. Ao revisitarmos esses momentos, somos levados a questionar o que consideramos ser verdade e a reconhecer que, muitas vezes, os maiores mistérios se encontram nas entrelinhas dos relatos consagrados. Enquanto a narrativa se aproxima do seu desfecho, percebemos que o ato de desvelar esses episódios não é apenas uma forma de entender o que ocorreu, mas também uma maneira de nos conectar com a nossa própria identidade. Cada história esquecida, cada figura obscura que ressurgiu para ganhar lugar na memória coletiva, reforça a ideia de que o conhecimento é uma ferramenta poderosa de transformação. Assim como as vozes do passado ecoam através dos tempos, elas nos mostram que, por detrás de cada fato bizarro, existe uma lição sobre a perseverança, a coragem e a eterna busca pela verdade. Hoje, somos convidados a refletir sobre o legado desses personagens e eventos, a reconhecer que a história é um organismo vivo, sempre em fluxo, sempre revelando novas camadas de significado. Através desse olhar atento, percebemos que não há nada de aleatório na sequência dos acontecimentos, mas sim uma complexa rede de causas e consequências que, unidas, formam o mosaico da nossa existência. Cada reviravolta, cada erro e acerto contribui para a grandiosidade de um enredo que nos impulsiona a buscar um entendimento mais profundo da condição humana. Ao final desta jornada, somos lembrados de que o passado, por mais obscuro que pareça, sempre deixa vestígios que moldam o presente. As histórias que abraçamos hoje, com suas nuances e contradições, têm o poder não só de entreter, mas também de educar e inspirar. Elas nos incitam a questionar o que sabemos e a explorar o que ainda permanece oculto, convidando-nos a redescobrir que o verdadeiro valor da história reside na sua capacidade de nos transformar e iluminar nosso caminho.